A paz do Senhor, povo de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Ventura. Você que é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixe teu like, porque todos os dias tem vídeo da parte de Deus para a tua vida. Meus amados irmãos, neste vídeo eu quero trazer um pequeno estudo relacionado à Bíblia Sagrada para o teu coração, que se encontra em Mateus capítulo 23. Vamos lá estudar a Bíblia Sagrada? A minha Bíblia tem um título: Jesus censura os escribas e os fariseus. Versículo 23. Quem tiver a tua Bíblia aí, pega a tua Bíblia e venha estudar a palavra do Senhor comigo. Porque Salmo capítulo 1, versículo 1, versículo 2... vai nos dizer que devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. A pessoa que não medita e não vive uma vida segundo os mandamentos de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, é uma pessoa que não chega a lugar nenhum e ainda após a tua morte perde a salvação e vai direto para o inferno. Existem dois caminhos: o céu ou o inferno, e você decide para onde você quer passar a tua eternidade. Mateus capítulo 23, versículo 1 em diante. Então falou Jesus à multidão e os seus discípulos, dizendo, versículo 2: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Os escribas eram os escritores da Bíblia Sagrada. Os fariseus também eram aquelas pessoas que conheciam a Bíblia Sagrada. Esses são dois grupos, pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Versículo 3. É Jesus instruindo os seus discípulos. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Jesus está falando, eles estão pregando a palavra, obedece. Eles estão ensinando o caminho certo, obedece, mas observa a vida dele, não pratica o que ele pratica, não anda da forma com que ele anda, não faz o que ele faz. Versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, é aquelas pessoas que atavam fardos pesados, é aqueles pastores das épocas, aqueles entendedores da lei que falavam assim, você ter duas mulheres é pecado, é errado, mas eles mesmos tinham duas mulheres. Era aquelas pessoas que falavam, sexo antes do casamento é pecado, mas antigamente eles praticavam sexo antes do casamento. É aquelas pessoas que falam, mentir é pecado, Deus não se agrada. Eles estavam ensinando, é tudo que está na Bíblia, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mas eles não praticavam, eles andavam mentindo. É Jesus instruindo, fica ligado aí que Deus quer falar contigo. Versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. É um costume que os judeus tinham, filactérios, e alargava suas franjas. É um costume daquela época. Versículo 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Ou seja, aquelas pessoas que amavam ser vista pelos homens, aquelas pessoas que chegavam nas igrejas para visitar, elas queriam subir no altar para ser vista pelos homens. Versículo 7. E as saudações na praça, a serem chamado pelos homens, Rabi, Rabi. A palavra Rabi significa mestre. Esses escribas, os fariseus, gostavam de que as pessoas se aproximassem dele e falassem, Rabi, a paz do Senhor, Shalom.
é isso, assim. Eles gostavam de ser exaltado pelo homem, de ser chamado de mestre. Sabemos que só existe um mestre, Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 8. Vós, porém, não querais ser chamado rabi, mestre, porque um só é o vosso mestre, olha aí, ó, a saber, o Cristo, Jesus Cristo, e todos vós sois irmãos. Quantas pessoas, meus amados, fazem teologia para ter um diploma, para ser chamado doutor, para ser chamado bacharel, para ser chamado mestre? Isso é besteira. Devemos estudar sim, mas só existe um mestre, que é Jesus Cristo. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Mas tem muitas pessoas que se intitulam, recebem cargo eclesiástico, virou pastor, pensa que é alguma coisa. Não, somos todos irmãos. Muitos pastores não gostam que as pessoas se direcionem a ele. Um exemplo, pastor Carlos, um exemplo. Se tu falar ali, varão Carlos, a paz do Senhor, ele até se ofende. Não tem que chamar para ele, pastor Carlos, a paz do Senhor. Isso é besteira, meus amados irmãos. Todos nós somos irmãos, todos nós estamos na condição de servo, de servir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Versículo 10. Nem vos chamei mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Versículo 11. Vai acompanhando aí, ó. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, devemos se humilhar na presença do Senhor, reconhecer que Ele é Deus por excelência, que Ele é nosso Criador, que Ele criou todas as coisas, que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Devemos se humilhar, prostrar diante dos pés de Jesus, pedir Ele perdão, misericórdia e obedecer os seus mandamentos, porque assim você será exaltado não pelos homens, mas exaltado por Deus. Versículo 13. Mas ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas, pois que fecheis aos homens o reino do céu, e nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Ou seja, eles pregavam a palavra de Deus, mas não viviam. Ele estava ensinando, mas não estava liberto para entrar no céu, não estava santificado para entrar no céu. E ainda passava coisas ali que eles não entravam no céu e nem deixavam as pessoas também adquirir a salvação. Meus amados irmãos, os falsos profetas na atualidade têm feito isso, ensinam ali a palavra do Senhor, mas no meio da pregação introduzem heresia, introduzem mentiras, ou seja, eles já perderam a salvação, estão no caminho errado e estão ensinando multidões a entrar por esse caminho também de desobediência da palavra do Senhor. Versículo 14. Ai de vós, Jesus falando mais uma vez, ó. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. A Bíblia Sagrada vai dizer que o que muito é dado, muito é cobrado. O que é pouco dado, pouco é cobrado. Quantas vezes Deus nos dá um dom, Deus nos dá sabedoria para pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui ensinando aqui porque Deus me deu o dom da palavra, ensinar a palavra de Deus. Se eu não gravar vídeo, se eu não pregar nas ruas, se eu não pregar na igreja, quando Jesus voltar, Ele vai cobrar de mim esse dom que Ele me deu.
e eu vou sofrer o mais rigoroso juízo. Por quê? Porque Deus confiou uma responsabilidade em minhas mãos. Se eu não pregar, se eu não ensinar, se eu não fazer a vontade do Senhor, quando Ele voltar, eu vou ter que prestar conta diante do Senhor. Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo e estudando juntamente com você. Porque devemos fazer a vontade do Senhor, não a nossa vontade. Vou pular para o versículo 17, meus amados, porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas depois você medita aí nessa palavra. Versículo 17. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica? Versículo 18. É aquele que jurar pelo altar. Isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Versículo 20. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que está sobre ele. Versículo 21. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. Versículo 22. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Versículo 23. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, Jesus mais uma vez, pois que dais os dízimos da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, os escribas e fariseus obedeciam uma parte da Bíblia Sagrada. As outras partes, poxa, isso daqui não é bom não, isso daqui vai tirar meus status de doutor em teologia, de teólogo reformado. Isso daqui, se eu obedecer isso daqui, eu vou ser taxado como fanfarrão, eu vou ser taxado como fanático. Acho que eu vou deixar isso daqui de lado. Acho que eu não... Monte não. Tem que subir no meio do mato para orar. Não, a Bíblia fala, entra no quarto, fecha a porta, que o seu Deus, seu Pai, ouve em secreto. Não, acho que eu não vou para vale não, se humilhar não. Não, eu oro aqui mesmo e Deus me ouve. Meus amados irmãos, devemos fazer tudo que está na Bíblia e não omitir aquela. Eu te pergunto, Jesus, sendo Deus, aonde que Jesus passava a maioria do teu tempo? No monte orando, no monte buscando. Devemos orar em nosso quarto? Devemos sim, mas aquelas pessoas a qual tem um desejo de orar no monte, orar no meio do mato, clamar mesmo, invocar a presença do Senhor, vai lá, que seja feita a vontade de Deus na tua vida. Tudo é possível que crê. Se você crê que você vai levar uma vida melhor, mais abençoada por Deus, vai buscar mais intimidade, buscando a Deus pelas madrugadas, buscando a Deus no monte, obedeça. Não importa o que os outros vão falar, vai te taxar. O importante é você obedecer a palavra do Senhor e buscar, porque Jesus está voltando. Vou pular aqui, meus amados, para o versículo 29. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e ardonais os monumentos dos justos. Versículo 30. E dizeis, se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Versículo 31. Assim vós mesmo testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Versículo 32. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Versículo 33. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios,
e escriba, e a um deles matarás, crucificais, e a outro deles açoitarás nas vossas sinagogas, e os perseguirem em cidade em cidade. Versículo 36, meus amados. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Versículo 39. Porque eu vos digo que desde agora me não verei mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Esse foi um pequeno estudo da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 23. Jesus censura os escribas, os fariseus. Você que tem tempo aí, medita na palavra do Senhor, porque o Espírito Santo vai falar em teu coração. Meus amados irmãos, vamos obedecer a palavra, guardar os mandamentos, se afastar da aparência do mal, buscar Jesus Cristo enquanto podemos achar, porque haverá um tempo a qual buscar o Senhor no nosso país, Brasil, estará difícil. Nós temos oportunidade de buscar o Senhor. Quantos países aí fora que já está proibido de andar com a Bíblia na mão, de cultuar a nosso Deus. Vamos buscar enquanto a gente tem tempo, vamos obedecer, porque também não sabemos quando Jesus irá voltar. Você pode estar assistindo este vídeo e logo após o término, ou até mesmo antes, Jesus poderá voltar e você vai ter que prestar conta diante da presença do Senhor no juízo final. O nosso Deus é misericordioso e a Bíblia vai nos dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então não despreza a Bíblia Sagrada, não despreza Jesus. Obedeça, tá difícil? É difícil mesmo. Jesus falou, no mundo teremos aflições, mas ele também disse, vamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu e nós também vamos vencer. Tá difícil? Se esforça mais um pouquinho, vale a pena. Não tem nada no mundo para um cristão. Não tem nada no mundo para você que está assistindo este vídeo. Permaneça firme, obedeça ao Senhor Jesus, porque o nosso maior troféu é o nosso nome está no livro da vida. A nossa maior vitória vai ser ouvir o som da trombeta e nós deixarmos essa terra no arrebatamento. Vai ser lindo, vai ser tremendo, meus amados. Vale a pena se esforçar, vale a pena ser chamado de fanático, vale a pena. Continue obedecendo a Bíblia Sagrada. Obedeça a Jesus, não temas as pessoas, homem, porque eles só podem matar o corpo, mas devemos temer ao Senhor e obedecer, porque ele pode matar o corpo e ainda pode fazer perecer a nossa alma no inferno. Fiquem todos na paz de Cristo. Quem quiser aí, o meu contato, WhatsApp, para mais informações ou para estudo, pode me mandar mensagem aí abaixo do vídeo que eu estarei respondendo. Meu Facebook é Jefferson Ventura, ou vocês entram lá, pode me mandar mensagem, que estamos aí para pregar a palavra. Fiquem todos na paz, que Deus te abençoe, te livre e te guarde, em nome de Jesus.